É isso aí, espia lá. Estamos aqui novamente para falar sobre cultura em Mato Grosso. E para mim, pessoalmente, é uma honra tremenda estar recebendo essa figura aqui, que eu tenho como um amigo de longa data aí. E também para mim admiro e me inspiro muito no trabalho dele aí no cenário cultural de Mato Grosso. Estou falando aí de Átila Fernando, é o Átila Fernando, né? Que é, segundo aqui, ator, dançarino, produtor cultural e historiador, né? Você vê aí várias indicações que a gente vai estar falando hoje muito nessa pauta. Então vamos começar abrindo aqui, por favor. O Átila, faça suas primeiras considerações. Fica aí para falar aí abertamente sobre o que você veio, o que você tem que trazer para a gente aqui hoje. Bom dia a todas as pessoas, boa noite, não sei qual que é o horário que você vai escutar. É, eu sou o Átila Fernando, sou um homem negro, fazer minha autodescrição, né? Sou um homem negro, tô com uma camisa estampada, calça preta, barba, óculos no rosto e um cabelo com um corte diferente. Então, sou o Átila Fernandes, trabalho com teatro desde os 15 anos. Comecei no teatro aos 15 anos, com um grupo de escola lá no Liceu Cuiabano. A partir disso, eu entrei para o grupo Tibanaré de Teatro, que é um grupo já bem sucedido aqui no estado de Mato Grosso, participando de festivais até fora do país. Depois do grupo Tibanaré, fiz parte também do Flor Ribeirinha, e aí começa mais o meu estudo, né, voltado para a cultura popular, foi a partir do grupo Flor Ribeirinha. É, já no Flor Ribeirinha, participei também do grupo Como a Dança, que é um grupo de dança contemporânea, e depois disso, saí do Flor Ribeirinha, entrei no grupo Teatro Imagem, que é um grupo de teatro mais comercial. Fiquei até mais ou menos 2018, 19. E depois disso, atualmente participo mais como dançarino, já no grupo de Cururu e Siriri, Coração Tradição Franciscana. E aí, no meio de tudo isso, né, fiz a minha formação em História, e agora estou como mestrando em Antropologia, sempre pensando, agora, nesse momento, pensando em políticas públicas para a área da cultura, que é o meu objeto de pesquisa. É, Enfim, muito do que eu venho produzindo, inclusive como pesquisador, vem muito desses anseios e de muita revolta e indignação do próprio setor da arte, Uhum. em que, por estar sempre nos dois mundos da arte, né, na dança contemporânea e na cultura popular, é, isso me deu uma bagagem muito interessante de entender quais são os discursos que a cultura ela se apropria, para se projetar. Então, a dança contemporânea, por exemplo, né, ela vem de um discurso mais elitista, e eu só fui ter consciência depois que eu comecei a estudar, o curso de História me deu muita bagagem para fazer essa leitura, enquanto que a cultura popular ela já realiza todos os hibridismos e faz todas as mesclagens de linguagem, mas ainda assim é colocado como uma cultura inferiorizada. Ou quando não, ela é apropriada pelo Estado de alguma forma, só para uma projeção. Então, e são esses debates mais ou menos que eu tento colocar nas minhas pesquisas e nos meus trabalhos, enfim. Penso mais dessa forma. E aí, no meio de tudo isso, claro que também me formei muito nessa militância mesmo da Sim. cultura, para entender, né, como que onde que a gente está e para onde que a gente precisa ir também para fazer com que o setor cultural se desenvolva de alguma forma, da melhor forma possível, né? E que é um trabalho, é uma coisa que eu falo que os benefícios ou as coisas que eu projeto, eu acho que eu não vou ter nem estar vivo para para colher tudo isso. Mas eu vou continuo fazendo porque eu acho que é o que me motiva também. Porque Sim. se eu parar se eu parar, é pior. Então eu prefiro continuar nesse movimento, na brigaiada, nas tretas, mas ainda assim nesse movimento. Pegando um gancho aí um pouco
dessa linearidade histórica que você traçou, né, que você desenhou aqui pra gente. Vamos voltar lá atrás, assim, né, no seu período de infância. Você é cuiabano de nascimento? Cara, então, eu sou cuiabano, eu Aham, nasci aqui em Cuiabá, tudo, mas eu sou filho adotivo. sim, Meus pais biológicos, eles não... Meu pai biológico é daqui, a minha mãe biológica, ela era de Minas Gerais, se não me engano, e aí veio pra cá. E aí eu fui criado por uma família que também não era daqui, que era do interior do uhum, estado. Minha mãe adotiva, ela era do... Ah, esqueci a cidade ali perto, Altaraguaia, de uhum. Altaraguaia, e o meu pai de Mimoso. Ah, sim. Ah, Então, mas eram já do estado de Mato isso, Grosso. já é do estado de Mato Ah, Grosso. sim, Então, eu fui criado no CPA, né? CPA sim. é um... Ali é um território É, que de ocupação mais recente. sim, Então, eu já tinha, já meio que nessa perspectiva de uma multiculturalidade, porque tinha gente do sim. interior do estado, Exato. tinha gente que era da Cuiabania, né, dos Né, tinha cuiabanos mais tinha um antigo. aspecto também de ser uma região dormitória, né? Exatamente, tinha muito, tinha pessoas imigrantes, então, Sim. tipo, de certa forma, eu fui criado nesse ambiente. Então, é, tanto que eu fui ter contato com a cultura popular, com o cururu, o siriri, foi já quando eu comecei no teatro. Porque na época o Grupo Tibanaré ele tinha um espetáculo chamado Porto, com as poesias da Luciene Carvalho. Sim, lembro. E aí foi montar um espetáculo e tinha elementos da identidade cuiabana. E aí foi o momento em que eu tive esse contato, porque o grupo foi no Flu Ribeirinha para ter essa vivência, para montar esse espetáculo. O grupo saiu e eu fiquei. E aí, e muito tem a ver com, inclusive com um processo de identidade mesmo, porque também viver nesse espaço multicultural, você às vezes fica um pouco sem referência. Uhum. Inclusive, e aí essa identidade minha foi começar a reforçar muito mais por conta da cultura popular, inclusive sobre aspecto racial. Fui entender mais a minha negritude a partir da cultura popular, que é muito diferente dos movimentos negros, em que tem Uhum. muita referência, por exemplo, né, muito, muito localizado no Sudeste, com algumas referências do Sudeste, ou fazendo um resgate mais Aprofundado nas aprofundado, indo para raízes, a né? África, tarará, Sim, e para mim, tipo, negritude para mim tá numa roda de cururu. entendi. Não tá, ou Uhum. no siriri, não tá tanto no hip hop, não é as referências que eu tenho. Aham. Então, tanto que quando eu comecei a participar dentro do movimento negro, foi um momento em que eu fiquei meio que, ficava assim meio que, Uhum. peraí, sou ou não sou? Eu até entrei um pouco Sim, numa é. crise de identidade, sou negro ou não sou negro? Por conta disso, porque as referências culturais, e que é uma narrativa, né, querendo ou não, de olhar também a população negra apenas por um olhar, sendo que a população negra tem claro, né, não negando todo o processo histórico que ocorreu com o processo de escravização, mas existe uma diversidade muito grande dentro dos movimentos negros. Sim, E hoje eu penso muito no movimento negro daqui, que a cultura popular é como movimento negro. sim. Hoje eu tenho pensado muito por esse viés. É claro que eu não tenho nada muito sólido, até porque, por Seria um enquanto. outro objeto de pesquisa, na verdade, Seria né? Uma outra linha. uma outra linha. Mas é muito interessante pensar o quanto que o, o processo de identidade, né, de pertencimento de um Uhum. lugar, ele perpassa essas questões históricas e culturais da sua própria região. E a sua primeira lembrança conscientemente de relacionado a cultural, a uma expressão cultural, você lembra assim o que te impactou a primeira vez? Pode ser nessa parte de primeira formação, na primeira infância, ou se foi ou se foi depois, mas quando você de fato despertou esse interesse, né, esse gosto pela questão da expressão cultural, pela questão, né, dos movimentos culturais ali no início. Isso, na infância, eu sempre gostei de dançar. É uma coisa em que, Nata de você, né? sempre gostei de dançar. É claro que, né, a gente vive uma sociedade machista, tudo, e tudo isso acaba sendo um problema, né?
Então, na infância, aí eu sempre gostei de dançar. Eu participei de grupo um grupo não, uma apresentação de teatro, que eu fui a estrela do Menino Jesus. Eu mesma, a estrela do Menino Jesus. E eu acho que essa foi a minha primeira apresentação foi ser estrela do Menino Jesus. Eu Olha achei só, aquilo a coisa. ecumênica já, Aham, não, eu já né? fui estrela, entendeu? É, Já estava no outro. De Jesus. Quem que é a estrela tá de Jesus? vendo? Porra. Né? E daí. Foi lá que começou, assim, O despertar o gosto, o né? gosto. E aí, e aí só foi ganhar de fato corpo quando eu entrei quando eu entrei no Liceu Cuiabano e o grupo de Banaré estava fazendo Essa imersão. essa imersão, né? Fazendo esse curso, porque eles queriam mais jovens para participar Sim. do grupo deles. Então, foi lá mais ou menos que. Foi lá que começou mesmo, de fato. E que eu comecei, na verdade, muito com aquela vibe de adolescente. Tipo, eu preciso fazer amigos, porque eu era do CPA, né? Sim, Estudar numa escola do centro também te faz uma outra cabeça, porque é uma realidade muito diferente sim. de uma escola que era no CPA, em que CPA foi uma região periférica durante muito tempo. Uhum. E estudar no centro te fez com que eu abrisse muito a minha cabeça, assim, para pensar, o mundo é maior, né? Do que Sim. no bairro. Porque às vezes dar essa CPA é uma coisa muito doida. Porque tem gente que nasceu no CPA e não sai de lá E nunca, eu né? acho que também E tá tudo bem também. teve esse boom populacional dos últimos 50 anos de Cuiabá, em que CPA, que era até então um bairro periférico, né, tinha as características de um conjunto habitacional, que era justamente aqueles bairros que são planejados pelo governo para justamente receber os trabalhadores, né, as pessoas que, né, não tinham condições de morar nas áreas nobres, Uhum. e se torna ali depois um centro econômico, né, como é hoje, Sim, né, sim. que hoje, na verdade, o CPA ele é um complexo Uhum. econômico, né? Não sei como até hoje não tem uma subprefeitura lá que deveria ter, né? Não, não tem. Mas deveria ter até pelas dimensões, né? Dimensões territoriais do bairro, pela questão de toda, né, essa organização, né? Tanto no campo político como no campo estrutural, Uhum. financeiro, Até né? porque existe uma expansão muito grande. Grande, né? E hoje ele é tido como, né, uma área nobre, né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, querem morar, procuram casa. O metro quadrado está muito valorizado. E nessa época desse reflexo que você coloca enquanto jovem indo estudar no centro, como que funcionava? Existia um afastamento, então, por exemplo, digamos, de como era visto a pessoal da periferia com o que acontecia, tipo, no centro, Uhum. como por exemplo, Liceu fica ali quer não, fica dentro da área mais nobre de Cuiabá até Sim, sim, então, sim. né, que é a região ali do bairro Goiabeiras, né, Uhum. Praça Santos Dumont, toda aquela região ali, da Praça Popular. Então Uhum. existia ali, realmente você sentia que existia um afastamento, um distanciamento entre a realidade, entre você que morava ali e a galera que estava ali estudando, você tinha esse reflexo? Então, é claro, né? Depois com o avanço, no momento, para falar assim, não, não, não entendi isso como um afastamento Sim. de fato. Para mim era aquela coisa, eu só gostava e ali era a oportunidade Uhum. para eu para eu continuar a fazer teatro. E para mim não era muito nesse lugar. Eu fui entendendo muito isso a partir do momento em que eu saí do Liceu Cuiabano. Quando eu saio do Liceu Cuiabano, aí que isso fica muito mais forte, de existir esse distanciamento. Porque sair do CPA toda vez para ir no centro, assistir um espetáculo, participar de oficina, era tudo muito mais difícil. Era uma viagem, né? Era uma viagem toda vez. Sim. Tanto ir para ir, por exemplo, para o Flor Ribeirinha. Sim, que é outro extremo. Era. Então, existe de fato esse distanciamento, né? A região periférica, de alguma forma, ela está muito à margem. Claro que, né, um conceito mais acadêmico de cultura, todos produzimos cultura, Sim. piriri pororó, mas entendendo enquanto ofício, enquanto trabalho também, você precisa sempre fazer essa jornada, Nada. essa Uhum. jornada de deslocamento para conseguir ter acesso. Então, é isso. Eu acho que também até para uma questão de mercado mesmo, né? Para você trabalhar dentro desse segmento,
você acaba tendo que também migrar para essas zonas mais centrais, Uhum. né? Que quer que não, até mesmo, por exemplo, a Secretaria de Estado de Cultura sempre foi deslocada do Centro Político Administrativo, né? Sim. Então, tipo, já começa por aí, né? Que acaba sendo ali o grande organizador Uhum. econômico, né? E também o cerne das políticas de fomento. Então, de qualquer maneira, você sempre vê que existe uma centralização dessa parte é, da organização de trabalho, das relações de trabalho, né? Em Uhum. relação a todo o resto dos bairros que são mais periféricos, né? Sim, sim. Com o grupo Tibanaré em específico, e aí, porque o grupo Tibanaré ele teve um impacto muito grande na minha formação Sim, enquanto pessoa, além de trabalho. E o grupo, a gente era de bairros distintos. Eu era do CPA, o Vini Hoffman era do Pedra 90, Jefferson do Tijucal, tinha o Rogério na época que ele era do Osmar Cabral. Então era um grupo que cada um de um lugar e cada um muito nessa perspectiva de temos que nos deslocar deslocar, para sim. acessar tudo isso. Então, tanto que o Sesc, por exemplo, que é um grande espaço, para mim, na primeira vez que eu entrei naquele lugar, eu fiquei assim, ó. E era de graça, né? Eu não sei se Sim. ainda tá de graça algumas coisas lá. Mas ainda assim eu fiquei assim, ó. Meu Deus do céu, que espaço é esse? Como que. E existe uma coisa assim de se descobrir assim, nossa, isso existe em Cuiabá, né? Porque Uhum. justamente o que você falou, né? Existe essa sensação, né, de invisibilidade, né? De Sim. você não se sentir participativo dentro do que acontece do cenário, né? Uhum. Porque se você não faz essa migração, Sim. né? Então, assim, eu acredito que também tenha dado essa sensação de você meio ficar indignado e falar, pô, isso existe em Cuiabá e eu não estava nem sabendo, né? Exatamente. E aí é muito bizarro, assim. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu estava no grupo Comadância, quem era diretor do Comadância era o Clodoaldo Arruda. Uhum. O Clodoaldo trabalhou no Sesc. Eu lembro da gente conversar, inclusive, sobre o Sesc, e uma das coisas que ele apontava era que, tipo, a galera, nem o pessoal do Porto consome o Sesc. Sim, E que, tipo, ele falava que era um exercício de fazer, ué, como que essas pessoas não se sentem pertencentes? Mas você vai lá, é convidativo aquela estrutura? exatamente. Ou não só a estrutura, né? Mas é, como é feita a questão do próprio trato social lá dentro. Como são as Uhum, relações sociais do SESC com a comunidade, uhum, né? Existe uma... Não sei, existe, parece que ele tem um ar, toda aquela imponência, né? O fato de ser feito dentro de um prédio que tem uma característica militar dá uhum. uma característica meio aversiva pro Sesc, né? As Sim, pessoas ficam sim, meio sempre sim, sim. desconfiadas, né? Sim, porque é uma estrutura gigante. E querendo ou não, e aí, é claro, né? Teria que me aprofundar mais referente Sim. ao próprio sistema S, enfim, não tenho tanto conhecimento sobre. Mas, de certa forma, enquanto um agente histórico, o Sesc Arsenal tem um peso muito grande do que hoje a gente entende, inclusive, como arte, Sim, de aqui no fato. estado de Mato Grosso, Uhum, que é produzido enquanto arte. Lembro hoje a gente fala bastante, né, sobre precarização dos grupos de teatro, uhum, por exemplo. Mas eu lembro num momento do Sesc em que existia um estímulo de espetáculos solo. E espetáculos solos é isso. É você fazer um espetáculo caber numa mala. uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso prejudica todo um setor. Porque o espetáculo, ele de fato só acontece se tiver mais. Teatro é uma. Como a arte, de uma forma geral, ela é feita no coletivo. Sim. Não dá para você Uhum. colocar tudo numa mala e viajar sozinho. Mas é isso. De alguma forma, também foi um processo de precarização, de desmobilização, inclusive, da Sim. própria. Porque é isso, né? A É, gente para de e ao mesmo competir enquanto grupos e começa a
competia entre a gente. E ao mesmo tempo hoje você vê o Sesc até mesmo com uma própria processo de descaracterização do que ele foi no início, né? Uhum. Hoje ele se entende, né, e ele se comunica como um espaço de lazer. Sim. Então ele já não está, quando ele diz isso, ele já não está mais preocupado com essa questão da relação, né, com a cultura de modo geral. Não, Sim. ali é um espaço de lazer do comerciário, Uhum. né? Então, tipo, óbvio, dentro do lazer você tem a questão do entretenimento e você vai ter atividades culturais, mas não é o mote do Sesc fomentar a cultura, Uhum. né? E sim ser uma opção, uma resposta de entretenimento para essas pessoas que estão lá contribuindo dentro do sistema S. Sim. Até porque também não é. Acho que nem é a proposta do Sesc fazer isso. Porque a gente tem que pensar que o Sesc ele era tudo. Ele era o Sim. espaço de formação. Não. Ele, enfim, ele distribuía. Era Ele janela. Era tudo. Sim. Então. Era fomento, difusão, né? Era tudo. E que do tipo, um instrumento só fazendo isso Sim. não vai dar conta. É. Então. E ainda mais vindo, se a gente for pensar que, por exemplo, até os anos 2000, né, tirando o teatro da UFMT e o Sesc, você não tinha mais nada. Assim, teatro tinha ficado quase 40 anos em inatividade, né? Uhum. Não existia ainda o Zumira Canavarros. Eu então estava começando ainda a questão do projeto do Zumira Canavarros, ele não existia de fato fisicamente, né? E assim, não existiam outras janelas também de exibição. Sim. Então, assim, ficava tudo resumido ali. E é aquela questão, né? Por mais que inicialmente não tinha sido o objeto de razão de existir, Uhum. não tivesse sido esse, acabou sendo transformado nisso porque os artistas começaram a ocupar. E começaram Sim, ali sim. a, né, co-criar, discutir. É porque, querendo ou não, a e isso é uma debater. coisa que é boa do Sesc, que existe, agora nem tanto, né? Mas é um espaço de discussão muito interessante, assim. Sim. São os lugares onde eu tive oficinas, tipo, oficina com mestre. E ainda tinha essa mestres questão, né? com- Promovia o intercâmbio com, né, de Exatamente. outras realidades, de outras culturas, de outros O Flor lugares. Ribeirinha começou a fazer espetáculos por uma demanda do Sesc. Esses dias conversando com o Avner, lá do Flor, ele tinha. E aí, não lembro qual que era o contexto. E aí ele falou assim: a gente começou mais porque o Sesc pediu pra gente apresentar em um outro momento que não era o Festival de Cururu e Siriri. E aí foi a partir disso que eles. Opa! Formatando, né? E aí foi formatando, hoje já é um espetáculo para teatro, né? O Flor Ribeirinha faz essas apresentações já, mas pensando nesse formato também. Então, o Sesc é um espaço cultural em que ele tem uma relevância histórica muito grande aqui para o Estado, para o desenvolvimento do setor cultural. E voltando na questão do teatro, né? Você falou inicialmente na sua apresentação que você passou por vários grupos. Uhum. Como é que foi esse processo inicialmente? Você começou ali na escola, na teatro escola, Isso. fazendo uma oficina com o pessoal de Sim. Tibanaré, até ser incorporado dentro do quadro. Né? Você já começou como ator ou você foi fazer parte de contra-regragem? É meio que um... Tipo, eu comecei no teatro da escola, né, como atuação, tudo, participando do grupo, e aí quando eu entrei no Tibanaré, ainda era naquele processo de entender como que funciona, porque teatro-escola é muito diferente de um teatro Sim. profissional, né, então você precisa ter uma dedicação muito grande, muito maior, e é aquilo, um grupo com pouquíssimo recurso, Como todos, né? Como quase todos os grupos de Cuiabá. Exatamente. De Mato Grosso, de modo geral. Então, e aí muito perrengue. Muito E qual foi o primeiro espetáculo, assim, que você tem recordação, que, assim, que foi o que te marcou? Não é nem o primeiro que você fez, mas o primeiro que te marcou dentro desse início, dessa história aí, em relação com as vivências de teatro? Espetáculo que marcou... Seja por questão de, a primeira vez que eu vi uma plateia, Teve... Acho que foram os dois primeiros espetáculos quando eu estava no Liceu Cuiabano. O primeiro foi o espetáculo que a gente participou do festival do FETRAN, que é um festival que trânsito, já tem... educação de trânsito, exatamente. Realizado pelo Departamento de Trânsito. O nome do espetáculo chamava Abajur Contadores. Era um espetáculo muito complexo, pós-moderno, enfim, Jefferson, olha, criativo.
Enfim, Argumento e roteiro bem maravilhoso, um espetáculo bem interessante. Mas foi o primeiro momento que... olha que eu fazia mais uma figuração, eu nem era dos que tava lá, né? Uhum. Em cena, só fazia uma parte lá, que era uma dança, com lanterna, tudo. E aí foi a primeira experiência, assim. E aí, depois a gente participou de um festival chamado do São Gonçalo, quem fazia... Nem tem mais FETESG, se eu não me engano. Quem fazia era o Nicola. E aí a gente apresentou um espetáculo chamado O Caso do Vestido, que era com a poesia do Carlos Drummond, Uhum. que era uma perspectiva simbolista, assim. Todo mundo tinha a mesma roupa, não tinha gênero. Enfim, era bem legal, assim, a proposta do espetáculo. A gente até tentou continuar com ele, mas como era grupo de escola, é aquilo, né? Cada um tava ali com um objetivo, e nem sempre era o objetivo de continuar trabalhando com teatro, né? Então, e aí... Foi muito interessante essa experiência. E teve também um outro espetáculo também com o Teatro Elo. Grupo de Teatro Elo, o nome. Isso foi depois. Isso, não, lá no Liceu Cuiabana ainda. ainda. Com uma performance, na verdade, esqueci o nome. Em que foi com um festival de teatro de rua. Então... Que é uma coisa totalmente diferente de você fazer... né, teatro no palco, né? Isso, no palco e teatro italiano. teatro de rua, pra mim, é assim, ó. Uhum. Supremo. Se falar em técnica de teatro de rua é o melhor formato para você. Você vai aprender a ser com teatro de rua, porque teatro de rua é você estar aberto, tá exposto, na verdade, a tudo. E isso é bom em muitos sentidos, porque você aprende a entender como que funciona essa dinâmica que o teatro precisa. Sim. Essa sagacidade, o improviso, enfim. Com teatro de rua você consegue ter mais essa percepção, porque a resposta é muito rápida. Sim. Porque o teatro, né, fechado, ele... Às vezes, quando... acende as luzes, você não enxerga realmente o que as pessoas estão sentindo daquilo. Teatro de rua, não. E ao mesmo tempo tem essa questão também, né? O teatro, né, que é feito na nave, né, nesse modelo de palco italiano, ou seja, de palco elisabetano, que seja, né? As pessoas que vão para lá, elas estão aptas a ver teatro. Elas estão indo para isso. Elas estão preparadas, né, de certa maneira, ambientadas dentro daquele contexto, né? Tem desde da recepção do foyer, quando ela pega lá, né, geralmente o folder, que vai estar tendo lá uma sinopse, apresentação do que ela vai assistir, né? A primeira apresentação ali na entrada dos artistas, aquela coisa toda dentro do foyer, depois para ir para o espetáculo. Então, assim, ela já vai sendo preparada para aquele momento, né, geralmente. Agora, o teatro de rua, não, são as pessoas que estão ali transitando e que elas vão ser impactadas de alguma maneira e que vão responder de acordo também com o seu estado de espírito naquele momento, né? Tem pessoas que às vezes têm reações de raiva, reações de alegria, reações de tristeza, né? Sim, tinha acho que o Tibanaré ainda trabalha com esse espetáculo chamado Andarilho das Estrelas. Esse foi o primeiro trabalho que eu participei no grupo. Eu lembro desse espetáculo. Ele tem uma poética muito forte, inclusive. Sim, e a gente... Você fez o que nesse espetáculo? Eu já estava na atuação mesmo nesse espetáculo. Já tinha passado da fase de ser sonoplasta, ficar mais na parte da produção. Tinha feito o turnaround em todos os setores. E era muito interessante, porque ele partia desse princípio da intervenção urbana, né? Sim. E a gente fazia, eram de 5 a 6 pessoas, em que a gente chamava de guarda-estrelas, em que a gente fechava uma pessoa e fazia uma poesia. Isso já faz, acho que vários lugares também já tem performance parecida com essa. Mas para mim foi muito importante, porque é ali que você sabe que isso era aquilo. Que ano, mais ou menos? Isso foi... 2000 e quanto? Não, já era tipo 2012, 2013, por aí. Mais ou menos mais ou menos nesse tempo. E daí a gente... E aí é aquilo, a gente fazia em praça, a gente fazia em ponto de ônibus, a gente entrava nos ônibus, a gente fazia... Foi o espetáculo que eu entendi o que é ocupar. Entendi. O que é ocupar um espaço, porque a gente apresentava
em tudo que é biboca, a gente entrava na casa das pessoas, a gente, tipo, experiências, assim, muito diversas, assim. Tanto que, se eu não me engano, o Jefferson, quando ele finalizou, ele fez o curso de licenciatura da UNB, à distância, né, que teve uma época que a UNB acabou ofertando esse curso, e o trabalho de conclusão dele foi o Andarilho das Estrelas, se eu não me engano foi, partindo, acho que muito desse trabalho mesmo. Eu vi uma vez uma entrevista com o pessoal do São Paulo, até do Teatro Mambembe, não vou lembrar o nome do grupo agora, mas eles faziam muita atuação na região da Cracolândia e tal, ali na região que é considerada uma das mais perigosas de São Paulo, e foi questionado porque eles nunca tinham sido hostilizados e tal, né? E ele falou, né, que acho que o maior motivo disso é que ele garantia ali naquele momento das pessoas o direito delas existirem, porque as Sim. pessoas se sentiam participando de alguma coisa. Sim. Né? Por mais que sejam, né, estivessem naquela condição de dependência química, de inexistência, de marginalidade, ali elas se sentiam de novo dentro desse processo de ser humanizadas, né? Você é reumanizado ali, né? Sim. Eu acho que tem muito disso dentro da questão da intervenção de rua, principalmente, né? É porque a gente, quando eu falo, né, que o teatro de rua ele te dá muita base, porque uma das coisas de exercício, por exemplo, do teatro de rua é você ir numa praça e ficar olhando, olhar as pessoas. Básico, você olhar as pessoas. Aí você, porque faz parte, né, desse contexto urbano da gente ignorar as pessoas. Sim. A gente tem um posicionamento assim, tipo... Individualização, né? de individualização, de tem fato. que... Então, esse é um lugar que não é para você estabelecer relações. E o teatro de rua e as intervenções, elas são potentes por conta disso, porque elas estabelecem, elas enxergam as pessoas. Elas fazem conexões. E aí é isso, de... você se coloca também nessa situação de... lembro de algumas reuniões no grupo que a gente fala assim, por que a gente não está conversando com essas pessoas? Por que a gente está indo só em certos espaços? Porque é isso também. Às vezes a gente às vezes acaba se entendendo de alguns preconceitos que a gente tem. Porque como que você tem uma sensibilidade para chegar numa pessoa numa pessoa em situação de rua e fazer uma poesia para ela e entender o quanto que isso pode impactar na vida dela. É claro que, falando assim, nossa, salvei... Não. E a ideia também não é essa. Não é salvar as pessoas, é enxergar. Até porque isso é um fragmento, né? Exatamente. Dentro da história de vida dessa pessoa, isso é um fragmento, né? Tipo uma brisa no meio de tudo ali. Então, de fato, assim, esse processo de enxergar as pessoas vem muito disso mesmo, de conseguir, dentro desses momentos, com o teatro de rua, principalmente, de você visualizar o quanto que a gente é muito parecido. Sim. A maioria das vezes é só discurso. A gente se diferencia no discurso. Sim. Né? E qual que foi seu primeiro assim, papel como tipo de protagonismo mesmo? Que você falou, nossa, isso aqui é complexo, muita fala, né? Muito tempo de cena. Cara, eu sou péssimo em decorar texto. Eu sou péssimo de decorar texto. Tanto que eu sempre fui mais do teatro performático, sim, corporal, físico. Sempre foi disso. Então, essa lógica, que também casa um pouco a dança, né? Exatamente. Então, foi... Acho que o espetáculo que eu falei assim, nossa, consegui casar as duas coisas quando eu estava no Teatro Imagem. E daí já era outro grupo. Já era outro grupo. Em que a gente tinha um espetáculo chamado Um Conto de Amor Nordestino. A gente tá falando quantos anos já? Aí eu já tô em 2015. 2015, 2016. Idade? Eu tenho 32 anos, faz aí. Faz aí as contas, sei lá. Acho que eu tinha uns 23, 24, mais ou menos. Nossa, novinho ainda. Isso. Você ainda já tinha entrado na universidade, não? Não, ainda não. Só? Isso. E aí foi o momento em que eu tive mais
mais maturidade, na Nesse verdade. momento que você estava já, que você já tinha passado, já tinha migrado para um outro grupo, que você acredito que já estava também buscando as coisas muito mais, mais com buscas pessoais, né? Com uma jornada mais pessoal do que Uhum. você queria. Você já estava, digamos, já tinha essa visão de tipo, eu quero viver disso aqui, ou você não pensava nisso, você estava mesmo, eu quero fazer e tá tudo bem. Então, desde o momento em que eu entrei pro Tibanaré, pra mim já era, eu vou fazer isso, Isso que é o meu meio de vida. vai ser isso que eu quero fazer pro resto da vida. Mas isso especificamente falando do teatro. Isso. Tá, beleza. Do teatro. Então, porque ainda não tinha dança ali. Não, né? não, é porque, tipo, as coisas foram acontecendo junto. Sim. É porque, tipo, no caso do Tibanaré, a gente fazia aula de balé clássico, a gente fazia, porque a gente era pobre, mas a gente era correria. Então, não é aquela coisa, tipo, a gente participava do grupo de academia de dança para conseguir fazer uma aula de balé, mas em troca a gente fazia as permutas que a gente vê hoje. A gente... aquela coisa, as bailarinas faziam as coisas bonitas, e aí a bruxa... As collabs, né? As collabs. Aquela coisa assim dos papéis de vilão, que arrasta no chão, é aquele que faz a maquiagem mais pra ser feio, sabe? Essas coisas. Aí o pessoal do teatro que faz, porque o pessoal do teatro se joga mais, enfim. Sim. Então, o teatro e a dança é uma coisa que tá junto. E a música também, né? Isso. Não tem como fazer sem as três coisas. Exatamente. Então, acho que é um pouco disso pra mesmo. ser o audiovisual, na verdade, só falta a câmera. A real é essa, né? Tipo, basicamente todos os outros componentes estão ali, né? Dentro dessa questão de ser, que nem você falou, uma arte coletiva, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que... eu até me perdi. A gente estava falando do seu primeiro papel, que você casou a questão da performance, da parte física com a parte realmente de expressão de atuação e tal. Isso. E aí foi basicamente... Foi com esse espetáculo que eu tive mais segurança. Qual foi o papel que você fez? Eu fazia um dos... o espetáculo no início eu fiz... Eram em 3 pessoas no espetáculo. Eu fazia como se fosse o narrador da história. E aí depois eu voltei. Aí o rapaz saiu, aí eu fiquei como a dupla. E aí entrou o Andrew Ferreira. Esse grupo era Jaqueline Roque, Andrew Ferreira, eu e o Alexandre Cruz. Lá do Pedro 90, inclusive. Também, igual o Vini Hoffman. E aí... E esse foi um espetáculo que me deu muita bagagem, assim. E era um espetáculo mais comercial. Sabe aquele espetáculo que você fala assim, vai dar certo como recurso financeiro? Porque é isso, no meio de tudo isso, era perrengue o tempo todo. E era o momento em que... Mas é aquilo, não deu certo, e aí eu fiquei assim. E aí foi o momento que eu fui para a universidade. A universidade foi o momento em que me deu... Foi um espaço... Mas foi uma escolha consciente ou também estava nesse processo ali? Foi uma escolha consciente porque... Como você via a academia nessa época, né? Como que era para você? Só para me entender. Pra mim era do tipo... Um lugar que não era pra... Porque eu sempre quis fazer teatro. Na universidade não tinha aqui. Nunca tive essa pretensão. Na verdade tinha o teatro, mas não tinha nada relacionado, né? Não tinha curso. Não tem curso de artes cênicas aqui. Lá, então... O mais próximo que tinha, nunca foi uma referência na época, na UFG, né? Isso. Nunca foi uma referência assim, pra mim. Tá na universidade. Passou a ser quando eu tava já no... Eu tava com esse grupo, tudo. Eu tava também no grupo de dança contemporânea, no Coma Dança. E aí... E com a dança contemporânea, você começa a ter mais os discursos elitistas, né? Sim. E aí, acadêmico também muito maior. E aí você, tipo, hoje tem livro do mestrado que eu li quando eu tava no grupo de dança contemporânea, que, tipo, Guattari, uns pensadores, assim, uns filósofos, papapá. Que eu já tive contato com a dança contemporânea, porque o academicismo, de uma forma geral, na arte contemporânea, ela é muito grande. E aí eu lembro de uma vez no Coma Dança, a gente assim, cara, a gente precisa ter formação. Porque a maioria das pessoas, inclusive, que ganhavam os editais, conseguia recurso, é quem estava na universidade. Aí sabe aquela lógica, assim, tipo, precisa ter uma formação
para conseguir ter um mínimo de legitimidade Existe, então, para acessar uma recursos. diferença de lógica de pensamento do teatro com a dança? Você sentia isso? Eram inserts diferentes? Tanto, na verdade, o perrengue era o mesmo, assim. Sabe aquela coisa de tipo, parece ser muito diferente, mas o perrengue é o mesmo? Aham, Então, mesmo a dança contemporânea, por exemplo, tendo todo esse ar, é tão precarizado sim. e perrapado quanto. Uhum, A questão tá mais muito na panca, na pompa, né? Tipo, como eu disse, né? Cultura popular sempre trabalhou com artes híbridas, de uma forma geral. Mas eu, falando com artes híbridas, foi na dança contemporânea que eu aprendi a ter esse discurso, dessa mesclagem, uhum, do, das artes da cena, com as artes visuais, com sim. as artes plásticas. Você vê uma apresentação de Siriri, tem todos esses Os elementos e elementos. nem por isso tem todo esse endeusamento, inclusive, sobre esse elemento, sabe? Sobre E essa acho que assim, apresentação. uma coisa que é bem clara, né, é que a questão que a dança, né, de modo geral, né, principalmente quando a gente fala de dança moderna, contemporânea, né, que ela é uma coisa mais urbana, ela é muito conectada com a cultura pop, né? Existe uma Sim, relação sim. muito direta, né, com a cultura pop. E Sim, sim. também isso também acredito que traga uma audiência maior, uma procura maior de público para fazer essas aulas, para aprender, né, esse estilo de dança, né? Uhum. E o balé, de modo geral, é o clássico, né? Que nem ele entra É, dentro, são os ele entra balés de de academia, né? academia, né? Ele entra também dentro dessa questão da bolha educacional de certos setores econômicos, né? Uhum. Da sociedade, né? Tipo, Sim. uma referência para pais de educação e informação para os filhos, né? Uhum. Tanto que ele é presente até em algumas escolas aqui privadas do município, né? Então também ele já tem, digamos assim, ele já leva por si essa característica mais elitista, né? Sim. A gente Sim, vê sim. isso muito presente já desde o início, né? E que, no caso, se eu for colocar, né, o E não é à teatro. toa, assim, só desculpa até te Uhum. cortar, que as maiores bilheterias de espetáculo hoje, que tem até hoje, né, existem na parte de dança, são os festivais de escola de dança, né? Porque Sim, todos os sim. pais devem filmar o filho, leva parente, vai. Tanto que o pessoal da dança tem esse debate também, né, referente, tipo, em que quer ter esse desvinculado do ambiente escolar. Claro, sim. Porque é isso, quando você está no ambiente escolar, é o processo didático, é o desenvolvimento da criança. Você pode trabalhar com arte nesse espaço, mas o objetivo é outro. Você não vai fazer um espetáculo, colocar todo mundo nu, num. Sim. Não vai, não tem como. Não tem como fazer isso. Então, o pessoal da dança entra muito nesse debate porque isso, de certa forma, acaba afetando na própria criação artística. Você vai fazer aquele formato de espetáculo que seja agradável aos olhos dos pais e Sim. não do que o artista quer produzir enquanto arte. E quando você vê essa questão hoje, quando a gente vê que a dança está se reinventando, por exemplo, nesses formatos de rede social, para TikTok, para pessoas. Ah, E eu já acho. existe, por exemplo, escola de TikTok para pessoas apreciar aqueles passinhos e tudo. Como que você vê isso hoje? Essa transformação que tem acontecido, que ela é muito midiática, digamos assim, de Uhum, certa forma, né? Porque existe hoje uma tendência, justamente, principalmente dessa galera, dessas gerações mais atuais, né? As gerações do Z-Mode, de uhum. serem esses protagonistas de mídia social, de tudo. Sim. Eu acho que eu sou muito. Eu gosto. Eu acho isso maravilhoso, até porque é, dentro do setor do audiovisual, né, tem a categoria de videodança, e Sim. isso é uma coisa que já é É debatida há desde o um tempo, tempão. né? A questão é que o TikTok ele é popular. E quando ele se torna popular, aí as pessoas criam meio que Hum, um. Peraí, porque é isso, são formas de se expressar. A gente não pode descolar a arte da realidade material. sim. Então, o TikTok, as redes sociais, de uma forma geral, impactaram muito no desenvolvimento do setor cultural. Antes a gente tinha mobilizações, e hoje você consegue perceber isso, as mobilizações. Para a gente fazer uma reunião presencial, hoje é uma grande dificuldade. Coisa que há uns 10, 15 anos atrás a gente ia para frente da Uhum. prefeitura e fazia panelaço, Sim. assim. Então, no caso do TikTok em específico, né?
das dancinhas de TikTok, eu acho que ele é um fator muito interessante. Claro que, ao mesmo tempo, porque existimos no capitalismo, vai gerar uma padronização. E a arte, ela não está muito interessada com esse aspecto de uma É padronização, né? o famoso, a gente volta para aquela questão do Adorno, né? E Uhum, do Raul em relação à indústria cultural, né? O que ela faz é sim, justamente criar um padrão que vai ser replicado, né? No sim. caso, mimetizado, né? Nessas partes. E é isso, né? Pensar que o TikTok, as redes sociais de uma forma geral, é uma parte. A Uhum. gente acho que não cabe muito, e aí, porque a gente pode, inclusive, cair num conservadorismo, de olhar aquilo e falar assim, nossa, aquilo dali não é dança. Tipo, Sim. eu sou da minha formação em que dança é você ficar rolando na lama. Então, falar que, Uhum. porque a pessoa colocou o celularzinho dela ali e dançou, que não é dança, aí eu fico assim, gente, vocês estão. é, vocês estão voltando num tempo aí que a maioria dos teóricos das artes, da dança, inclusive, ia rir da cara de vocês. Porque, e para mim, isso soa muito como um conservadorismo. As pessoas ficam muito assim, ah, não, o TikTok, as dancinhas. Gente, que bom que as pessoas estão dançando. Por exemplo, hoje eu consumo bastante K-pop, né? Uhum. É, foi um gosto, assim, que desenvolvi e que eu consumo muito. E lá eles têm uma relação muito diferente, inclusive, com esses mecanismos. Sim. Que é um mecanismo em que é de divulgação da arte. A gente Sim. não pode E da esquecer divulga... disso. É, e da... Rede social é um meio de comunicação. Ela não é a arte, é a Uhum. obra em si. E lá eles já conseguem fazer isso de uma forma mais ampla. É, e também da questão da própria, né, da própria autoafirmação cultural do país, né? Sim, Tipo, sim. você automaticamente, o próprio nome diz, K-pop, Korean Pop, né? Uhum, Já é uma coisa deles, existe toda uma questão de identidade carregada deles. Eles fazem uhum, questão de levantar isso, né? Não é à toa que... sim. E assim, é interessante você falar isso agora, porque é um exemplo, é um case, né? Vamos falar assim, dentro dessa linguagem de establishment, é um case de sucesso que é como a atuação do governo pode ser positiva em cima de uma manifestação cultural, porque lá ela foi amplamente divulgada, Uhum, estrategicamente fomentada pelo governo, juntamente com as redes de TV, com uhum, tudo, né? Dentro que eles tinham esse movimento e falaram, meu, isso aqui pode mudar toda uma conjuntura econômica do país, como mudou. sim. É, hoje o Coreia é uma referência cultural para viagem, para consumo, para tudo, Uhum, né? Desde a questão desse formato do que eles chamam das idols, dos reality shows, dos espetáculos, né? uhum, Então, assim, você vê que existe ali como que isso foi positivo em relação à transformação do país. Não sei se para as culturas tradicionais, a gente volta nessa questão da cultura sim, popular, sim, né? sim. Para os elementos que trazem essa questão da conservação, mas das raízes, é positivo. Né? Uhum, Não sei se existe um contraponto ali também sobre essa questão da preservação histórica do que existia, né? Mas, de certa forma, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê isso sendo bem aplicado no Brasil. Quando é. você vê a questão, de, por exemplo, de artistas da música contemporânea brasileira, dessa Uhum, música, né, de rádio mais moderna, que fazem sucesso, são casos isolados, sim. né, que são justamente muito explorados muito mais pela indústria do que ter todo o movimento organizado para que isso seja uma questão de exportação do país. Uhum, sim, sim. Isso é uma coisa que, inclusive, quando teve um período, mais ou menos, né, bem quando eu entrei, assim, para a universidade, que eu tava, assim, meio que, e aí, como que vai ser, né? Fazer faculdade e estar num grupo de teatro também tem Uhum, os dois mundos, né? Que você tem que sim. ficar o tempo todo participando de muita E é coisa. engraçado, porque mesmo dentro da universidade ele tem os programas culturais, né? E Sim, mesmo sim. assim você sentia meio essa. Porque é aquilo. Não posso dizer. Tem a questão de que eu fui. Estudei no Liceu Cuiabano, mas não é uma escola pública. Uhum, Estudei antes disso, estudei lá no CPA, que também não eram melhores dos ensinos. Então tive muita dificuldade, inclusive, para fazer esse processo de aprendizado mesmo.
Então, na universidade eu tive que fazer assim, ó, focar nisso. Claro que no meio disso tudo eu sempre dava umas escapadas, né? Participava dos grupos, estava ali nos grupos de Siriri, Hora, participei do coral da universidade também. Então, isso também me fez entender melhor o que é uma estrutura artística, que era uma coisa, inclusive, que hoje eu penso, né? Que, tipo, um cine-teatro é apenas um espaço. Sim. Não é uma estrutura artística. Você vai lá no coral, na universidade, tem lá uma sala construída para os ensaios do coral. Em que tem servidores que ganham para trabalhar com isso. E que do tipo, lá na universidade eu ficava assim, ó. Eu fiquei assim, meu sonho era ter toda essa estabilidade, porque de fato é uma estabilidade, porque a gente só consegue produzir de fato artisticamente quando a gente está tranquilo. Sim. Essa coisa de na pressão que a gente produz, não, daí é inventação de moda, porque na pressão a gente faz o que pode. Na verdade você se torna robótico, né? Você faz aquilo que acaba sendo determinado a você fazer, e é isso. Você não está interessado em criar, você está interessado em cumprir uma demanda. Exatamente, sobreviver. A sobreviver. E aí, do tipo, e trabalhar aqui com arte em Mato Grosso é isso. Ainda é nessa extrema sobrevivência. Porque a gente não tem garantia de muita coisa. A gente não tem. É aquela coisa. Faça o seu CNPJ, o seu MEI, para emitir nota fiscal. É isso? É isso. Sim. E contrato para apresentação? Nunca tive isso. Nada, assim. Então, são alguns elementos, inclusive, que até hoje ainda me incomoda muito. E também é muito sempre, justamente, dependendo da questão dessas políticas de fomento do Estado, né? Que são sazonais, que elas cumprem uma função específica, mas como um todo não geram essa questão da transformação econômica, da consolidação, de criar uma estrutura econômica de um cenário, né? Sim. De uma cadeia, de fato pensar no segmento como uma cadeia produtiva que precisa necessariamente ter arranjos produtivos, de ter crescimento econômico e tudo mais. Isso não existe, né, de certa maneira. Então, muitas vezes o que acontece é que, né, você fica preso dentro de um mecanismo de fomento, que ele vai te resolver uma situação pontual, mas de fato que depois disso você de novo volta a ficar num hiato de precariedade. Sim, exatamente. Aí a gente precisa pensar muito bem como que a gente resolve isso, porque também formar pessoas na atuação, só formar pessoas não resolve. Porque as pessoas... Porque é pensar que o trabalho com a cultura, de uma forma geral, ainda é um trabalho muito marginalizado. Sim. A gente tem que ficar falando muitas vezes o óbvio, de diversas formas, e porque é um trabalho muito marginalizado. E aí, isso que eu faço, isso que eu tive que fazer de dar uma parada com teatro e começar a estudar, a fazer universidade, é uma das histórias em que a maioria das pessoas da cultura, de uma forma geral, vão ter que fazer esse movimento. De dar uma pausa, fazer algum tipo de formação para ter uma segunda opção. Sim. Ou é aquilo. Ou para conciliar, né? E para conseguir conciliar. Ter a cultura como um hobby sério. Exatamente. E aí, isso aqui é a questão. Quando é hobby, você faz quando dá. Você faz de qualquer jeito. Não intencionalmente. Ninguém vai fazer uma coisa intencionalmente. Mas é nesse sentido, de você faz aquilo que pode. E aí é aquilo. Os trabalhos artísticos também, eles acabam sendo afetados. Você não vai, com um trabalho fixo, fazer uma turnê pelo interior de Mato Grosso. E que é um território, aliás, é um estado de vasta territorialidade, né? Onde você tem os municípios tipo a 100, 200 quilômetros distantes um do outro, né? Sabe? Então, quando eu estava mais atuante, assim, no teatro, fui bastante para o interior, para Tangará da Serra, muito para Nova Olímpia, Coverlândia, enfim, diversas, Alta Floresta, Primavera do Leste, algumas regiões assim em que
do interior do estado, em que já tem, inclusive, movimentos de Sim. teatro de alguma forma. E, inclusive, são cidades que onde você vê que a parte da política cultural, né, parte tanto da estrutura quanto representação governamental, vem muito estruturado na base das cênicas, Uhum, de modo geral. Né? Se você pegar, tipo, Primavera do Leste, Alta Floresta, uhum, Sinop, Tangará da Serra, tem muito essa característica de ter uma origem, né, ter uma raiz saída dos grupos de teatro, porque acaba sendo que aquele grupo, que é um grupo ali de uma expressão artística, também se torna um grupo político, né? sim, Um sim. agrupamento político de pessoas ali. É porque também, né, a gente, e aí o bom da história é que ela me dá muito, me conforta muito, é que no caso das artes cênicas, o estado de Mato Grosso, as artes cênicas também funcionou como um processo de colonização, né? Sim, Então, isso é um ponto muito interessante de você pensar. Uma das primeiras críticas teatrais do Brasil foi feita aqui em Cuiabá. Tipo, são algumas informações que uhum, pouquíssima gente sabe, inclusive. Mas é pensar que as artes cênicas, e por isso dessa força dela em várias partes do estado, eu acredito, que seja por conta disso. De que ela teve sempre de muito próxima com o poder. sim. Até se você for pensar mesmo na lógica da fundação do Cine Teatro, ele é um teatro getulista. Uhum. Né? Ele é uma obra de desenvolvimento do governo, é uma característica da presença do governo dentro de Cuiabá. Uhum, exatamente. Então, acredito que seja muito por conta disso, desses processos históricos, né? Você vai ver a Cuiabania, por exemplo, é, tem os espetáculos, tem muita coisa produzida aqui em Cuiabá, principalmente em Cuiabá, desde o período imperial, se eu não me engano, em que já vinham coisas aqui para cá, aqui para Cuiabá, de espetáculos, de grandes espetáculos. E hoje a gente não consegue ter uma temporada de um mês de um Sim. espetáculo. Uhum. É uma coisa que eu faço análise, né? Eu até falo assim, nossa, eu tenho o sonho de apresentar o mesmo espetáculo durante 2 anos. Sim. Né? Só. De ter uma agenda fixa, como Todo final de acontece semana apresentar o a gente espetáculo. vê no Sudeste, né? No Sul, Exatamente. em alguns teatros do Nordeste Isso também. aqui não acontece. Temporadas, né? Tanto por isso que eu fico assim, gente, a gente tem um mercado cultural mesmo, a gente É, é, tem nesse, todo é esse. nesse ponto que eu ia chegar agora com você, porque assim, você mesmo, a gente está falando de uma história que tem quase 20 anos, eu imagino, mais ou menos, né? Se a gente for pensar nessa questão de toda a, a lógica da estruturação da política cultural em Mato Grosso, se a gente for fazer um retrospecto, a grande pergunta é, por que que sempre mesmo tendo presença, você vê que existe uma presença dos movimentos artísticos, culturais, mas por que que sempre tem, mesmo assim tendo políticas de fomento, por mais que elas sejam pontuais e aconteçam de formas sazonais e muitas vezes não lineares, nunca se houve realmente um desenvolvimento de um mercado, de uma construção de realmente um mercado de Uhum, consumo disso aqui no município de Cuiabá. uhum, Né? Por que que sempre acabou sempre feito dessa forma de dependência de um mecanismo de assistência do Estado, por exemplo? Por uhum. que que a questão do próprio mercado não consegue sustentar? Existe alguma influência, por exemplo, da questão de aqui ser um Estado que é majoritariamente agrícola? Uhum, Existe isso? Né? Porque falar assim, não existe indústria cultural em Mato Grosso, isso é uma falácia. E a gente uhum, sabe que existe. A gente sabe que existem os grupos dominantes, a gente sabe como é que funciona essa estruturação, né? Onde a gente pega aqui os donos, né, dos meios de produção, né, principalmente voltados à questão do agronegócio, também são os donos dos meios de comunicação. uhum, Então eles também determinam aquilo que vai ser sucesso, uhum, né, o que vai ter presença dentro dessas redes, o que vai funcionar ou não. Né, eles determinam o que é investimento, mas ao mesmo tempo a gente não vê essa mecânica estruturada como um mercado para as linguagens. E por que uhum. que isso acontece, você acha assim? Eu acho porque assim, é, o, a arte, de uma forma geral, isso é uma das coisas que eu acredito, ela não tem uma função em si.
A arte, de uma forma geral, ela não vai ter uma função de ser um mercado, de ser... Sim, A preocupação dela também não está nesse lugar. é. E eu acho que isso reflete muito em como que o Estado, de uma forma geral, enxerga a arte. Porque o Estado ele não vai investir naquilo que não vai dar um retorno Uhum. para a sua consolidação. E o papel, inclusive, da arte, de uma forma geral, é de questionar. A gente questiona. E você vai dar dinheiro para quem te questiona? Não vai. Isso não vai acontecer. Por isso que é sempre dá, mais tira. Uhum. Dá, mais tira. Porque quando começa a desenvolver, a gente toma uma rasteira, a gente tem uma instabilidade muito grande enquanto profissionais. E eu acredito é muito por conta disso. Não existe nada muito sólido, porque, de alguma maneira, sabe que a produção artística, ela não tem como você... tem como. A gente vê, claro, nos casos em que usa a arte, por exemplo, para fins nazistas. Né? Então, tipo, Sim. então, quando ela quer ser intencional, ela consegue ser também. Mas essa arte que é mais questionadora, que vai fazer as provocações, ela não é interessante. Qual que é... Uma vez eu tava com um amigo meu, foi assim, tava vendo o pessoal do break dançando, né? O cara tava dançando com a cabeça no chão, assim, girando. Aí eu virei pra ele e falei assim, pois é, né? Como que a gente fala que isso é funcional pra sociedade? Porque o capitalismo vai ser funcional o quê? Uma pessoa dançando? Tá, mas vamos partir Ah, é entretenimento? É. Beleza, pode. Mas não vai ser só entretenimento. Uhum. Mas assim, eu coloco da situação seguinte, vamos para outro paradigma. Por Uhum. exemplo, existem livrarias ainda em Cuiabá hoje. Uhum. Né? Abriu agora a leitura num dos shoppings, aqui, Shopping Estação, se não me engano. A gente tem a Janina, que hoje é uma livraria de centro, mas a gente é a Bazar do Livro. Ainda existem essa questão de estruturas físicas vendendo livro, ou seja, existe um consumo, então, desse produto cultural, que é o livro. Porém, por que, por exemplo, os livros de Mato Grosso não são consumidos? Porque você vê esses editais que, por exemplo, editais de publicação de livro, mas que esses livros não conseguem ser escoamento, se não for aquele escoamento do tipo assim, o Estado vai distribuir esses livros para as escolas, entendeu? Esse é o ponto que eu coloco. Porque nós temos aqui, hoje nós temos estruturas de consumo para a cultura, como nós temos teatros, nós temos livrarias, nós temos ali casas de show, né? Nós temos esses espaços multiuso de entretenimento, isso excluindo a questão, por exemplo, de falar da parte de bares e tudo, casas que são próprias para isso. Mas por que não existe esse consumo do que é Porque a gente está num lugar em que é com uma política colonial ainda, de exportação. A gente ainda ainda a gente está no processo de colonização ainda. Então a gente exporta só aquilo que querem ver da gente. Então, não tem essa preocupação. E mesmo as pessoas que vivem aqui, elas ainda acabam reproduzindo essa lógica de consumir o que é de fora. O que eu lembro de gente, quando eu comecei, inclusive, falando assim, você só vai dar certo se você sair daqui. Ou então o famoso sucesso é tocar no Faustão. Né? Se você não tocar no Faustão, você não é... Você tem que sair daqui. Sim. Você precisa sair daqui. Isso é uma coisa em que é um processo de resistência muito grande, assim, você olhar, tentar identificar onde tem uma brecha. Mas isso das pessoas não consumirem o que é produzido aqui, é que também existe, agora pensando melhor assim, existe também essa ideia de uma cultura cuiabana, mato-grossense estabelecida. O que a gente tem é narrativas históricas. Sim. A gente tem muitas narrativas, né, seja do processo de mestiçagem, do processo de colonização, tudo, de uma cuiabania, né? Todos são narrativas. E que às vezes é tratado até de forma anedótica. Então... Não é nem assim no sentido de ter orgulho daquilo. Porque aquilo... beleza, você pode ser a cuiabania que for aqui, o status. Você vai lá para um centro urbano, você é só mais um peão, gato. Você não tem muito... é só um artista do interior do Brasil.
Não é muito diferente. Então, e por a gente ser muito colonizado, a gente tá o tempo todo sobre influência mesmo, do que é produzido de cultura fora daqui. E a gente consome muito, consome muito, mas a gente não consome daqui. E aí eu E acredito que é. é só o Estado fazendo um bom Né? trabalho, Uhum, não é só de fomento, como você sim. disse, mas pensar nas outras ramificações da política pública para fazer com que as pessoas passam a consumir. Porque. E é aquilo, né? Fazendo as apresentações de Siriri, isso me deu muito mais consciência, é que as pessoas gostam. As pessoas gostam. É que elas não têm contato. Da mesma forma que eu só fui ter contato com o Cururu e Siriri morando, Uhum, sendo criada aqui em Cuiabá, só depois dos 16, 17 anos, tem muita gente que vai morrer, nasceu e vai morrer aqui, que não teve essa proximidade. O que teve é uma chamadinha ali num jornal. Ah, fiquei sabendo num festival, fiquei sabendo de algumas coisas. Mas, de fato, de ter acesso a isso de uma forma mais sólida, as pessoas não têm. Porque elas, infelizmente, ainda estão preocupadas com o básico, que é comer. sim. E aí é complicado porque a arte e aí o discurso elitista da arte ele é foda em muitos pontos por conta disso, né? Porque às vezes você fica vendo a galera fazendo os perrengues chique, né? E aí você fica assim, ô gente, mas não é. Não, então, mas daí você vai, por exemplo, pelo outro lado, que quando a gente volta para a questão de entender dentro desse cenário os atores, as peças, né, que fazem parte, que, por exemplo, quando você volta para a questão de quem é a indústria cultural dominante do estado de Mato Grosso, e você vai, por exemplo, de um show de um grupo sertanejo, de um artista desse gênero, Uhum, né, dessa linguagem musical, por exemplo, que ela é consumida majoritariamente aqui e uhum, feita da forma que é feita, porque é feita dentro de uma escala industrial, né? uhum. Você tem um show que, por exemplo, lota todos os hotéis da Sim, cidade de sim. Cuiabá, né? Que tipo que Uhum, para a cidade para ver esse espetáculo, uhum. né? Então assim, ao mesmo tempo que tem essa questão desse recorte que você passa, mas por outro lado você tem sim ali, por exemplo, Tem. né, uma linguagem que está absorvendo isso, que está ganhando dinheiro com isso, e para ele está tudo perfeito, não tem que mudar. Uhum, Né? Se a gente for pegar, por exemplo, todas essas ações que têm sido feitas aí, né, dentro dessa estética específica, a gente está falando desse recorte da música sertaneja, uhum. aqui em Mato Grosso, praticamente um outro nível de discussão que não é esse que nós estamos tendo aqui, Não, não. sabe? E é muito doido porque eu tive fases também. Eu tive fases. Eu era uma pessoa muito eclética, digamos assim. É, Eu estudei no Liceu Cuiabano, que ficava do lado do Jerônimo, né? Sim, E Jerônimo é é um, uma grande é estrebaria, né? um dos maiores pontos de cultura do estado de Mato Grosso. Enfim. E aí eu participei, inclusive, de comitiva sertaneja, Que é de dança. que é de dança. Comitivos são grupos que dançam nessas Isso. casas, né? E aí. E aí, de fato, esse não é uma discussão. Contudo, isso já tem mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. É, é muito perceptível a rede que vem sendo construída ainda aqui em Mato Grosso para ressaltar a questão do sertanejo. Sim, Então, né, que é muito atrelado a esse jeito caipira de ser, tá tudo muito atrelado a uhum, esse imaginário, né? sim, Então, e que está muito ligado à questão do agronegócio. sim. E que o agronegócio é o sertanejo, É, é a arte do agronegócio. sim. É aquele funil, né, que a gente vai falando, né? O dono das fazendas, né, de modo geral, desses centros de produções agrícolas, também é o dono da rádio e também é o dono Uhum, da dupla. Então, para sim, ele fazer uma linha de investimento é muito simples, né? exatamente. Você conseguir Ele tem um colocar. meio de difundir e ele tem um produto. Ele Uhum, só embute uma coisa na outra e ganha dinheiro.
Sim, sim. Então, por isso que a gente. É isso, não tem como descolar da realidade material. Uhum. Então, toda essa discussão, de fato, para o pessoal desse segmento específico, eu vou falar assim: o que que vocês estão falando? É, O que que tipo, vocês estão tá falando? Assim, faltando recurso onde? ué, como assim? Nunca se investiu tanto na cultura. Enfim, mas é isso, porque a, a, e aí e aí, o que eu acho importante é não entrar no debate de uma Não, oposição, sim. Nem né? De acho que falar nem assim, deve. ai, sertanejo é a cultura de massa que aliena. Se você entrar por isso, você começa a É, se você derrubar. criar um antagonismo, Não, né? não é esse É, bicho-papão, até porque tem muita gente, inclusive. sim. Por exemplo, o lambadão, muito do que hoje do lambadão que é produzido é basicamente de covers de música Não, e sertaneja. se a gente pegar um recorte agora muito recente, por exemplo, com a questão, o paralelo com as eleições municipais, principalmente com a eleição do prefeito aqui de Cuiabá, você vê que houve uma questão dessa insurgência do movimento sertanejo em relação à Secretaria de Cultura, né, nessa questão, por exemplo, de ter colocado a questão da figura do Johnny Iverson como secretário, né, dentro desse viés conservador e em oposição ao que estava sendo feito em relação a esse viés da cultura mais progressista e tudo, porque, de certa maneira, eles não se sentiam contemplados ali. Uhum. Né, Porque aí dentro das outras linguagens como estavam sendo acontecendo, que estava dando e que foi muito válido protagonismo a outras formas de cultura, a outros tipos de fazeres de cultura. E eles pegaram essa urgência e falaram: não, já que a gente não está sendo contemplado aqui, então a gente vai aqui com esse cara, com o outro lado, e ele vai nos fortalecer aqui, vai dar mais protagonismo pra gente, né? porque as relações de poder, né, dentro da arte, ela acontece também. Sim. A gente não pode descaracterizar e achar que é todo mundo muito felicidade, Uhum. alegria. Então, é, é, é político, né? Sim. No final é política, a arte é política, tanto para um lado quanto para o outro, mas ela E é. agora pegando esse gancho da política, pra gente até acho que tá dando nosso tempo aí, né, Matheus? Ah, então vamos lá. Vamos só falar um pouco aí. Você teve ainda uma trajetória dentro da estrutura de poder do governo, né? Uhum. Você trabalhou dentro da Secretaria de Uhum. Cultura, né? Que na verdade aqui, para quem não sabe, é Secretaria de Cultura e Esporte, né? Esporte e E lazer. lazer. Então, assim, me conta como foi isso, como se deu essa construção de você estar dentro do processo e qual que foi a sua visão de estar participando dentro desse mecanismo, de como você Uhum. viu, qual que foi a sua percepção. Então, eu comecei, depois que eu terminei o curso de História, eu fiquei assim, quero voltar a trabalhar com cultura, com arte de uma forma geral, mas eu não tenho know-how, não tenho conhecimento para escrever projeto, nada. Terminei a universidade, formado em História do Iriri Pororó, já tinha feito algumas coisas, e aí foi o momento que eu falei assim, eu vou investir em produção, a formar como produtor cultural. E aí, e aí eu fiz os cursos, tudo. Aí sabe aquela coisa, como a universidade já me tinha dado muita bagagem de escrita, eu falei assim, ah, consigo. Mas aí enfrentei mais uma outra parte, que é tipo, ter o contato, saber como que funciona a estrutura. Porque é aquilo, não dá para você só simplesmente esperar um edital abrir e ver como que isso vai acontecer. Porque Uhum. já a gente eu já percebi, inclusive, que acessar políticas públicas, né, no caso de colocar o edital, que é a grande política que é feita aqui no Estado, acessar isso também não é uma coisa simples. Tá nesse lugar de um mérito, beleza, né, de você escrever só seguindo toda a burocracia, mas não é só isso. Uhum. Você precisa saber demais, saber como que funciona. E aí foi o momento em que eu entrei eu estava trabalhando nessa época lá na Casa das Pretas. E aí, até conversando com a Antonieta, que é a liderança de lá, falei assim: eu quero entrar para o Conselho Estadual de Cultura. Porque ela participava do Conselho Estadual de Educação e eu vi uma atuação dela muito mais forte, Uhum. estando num conselho
se posicionar, de reivindicar muitas coisas. Eu falei assim, e de entender como que funciona a estrutura. E aí foi por conta dela, inclusive, que eu fui pro conselho. E aí, ao mesmo tempo, abriu uma vaga de pós-graduação, de estágio de pós-graduação dentro da Secretaria de Cultura. E aí eu falei assim, opa, e aí eu fui. Peguei um curso EAD online, e falei assim, e aí eu corri atrás, eu lembro de ficar enchendo o saco, todo mundo, querendo a vaga. Logo que saiu a vaga, eu ocupei, aí eu entrei dentro da E secretaria. é interessante que você vai já nessa lógica de tentar entender a estrutura. Porque por conta da formação em história, você consegue, eu consegui, por exemplo, a ter mais noção de que é uma coisa básica, inclusive, que, tipo, as pessoas que acessam, que têm grandes recursos, que acessam os recursos da secretaria, se você for ver, ele é parente de alguém, ele é filho de alguém, ele tem uma amizade com alguém, existe uma relação relação. fisiologista. Né? Que existe. Agora, uma pessoa que viveu no CPA, tinha as minhas relações no setor da cultura, mas é aquilo, não é nada muito, meu Deus do E céu. como trabalhador da cultura, né? E aí foi bem intencional, assim mesmo, tipo, eu quero lá para entender como funciona. Tanto que eu me chocava, todo dia era uma grande questão, assim, para mim, que eu ficava assim, gente... tanto que uma das coisas que eu até falo assim nossa, que precisa... Hoje eu falo, Secretaria de Cultura precisa de pessoas que saibam de cultura, né? Porque conversar de cultura com advogado, contador e administrador, eles vão dar só um monte de papel para você e falar assim, o papel é esse, é assim que precisa ser feito. Aí eu lembro de conversar muito com o Rafael, inclusive lá da SPC. Rafael, que é outro servidor. Isso. E que, tipo, falei assim, Rafael, a lei, ela também pode ser mudada, sabia? Não é porque tá lá que tudo é processo histórico. Tudo é a ação da humanidade para a construção. Então, tipo, não... E aí... Não é de eterno. Exatamente. Né? E aí essas formações em administração são coisas muito duras. É rígido. Porque elas são sistêmicas, né? Exatamente. Ela vem de uma lógica da burocracia burguesa. Então... e aí eu sempre me espantava muito, assim, de algumas coisas, assim, tá, mas vocês estão... E aí eu fui começar a entender que o problema do setor da cultura era muito mais embaixo. De conversar com os servidores em que eles falavam assim, a gente precisa de uma referência de preço. Que a gente vai analisar o projeto, a gente fica caçando referência de preço. Sim. Que não dá só para tomar como referência aquilo que a pessoa colocou no projeto. Então, e aí, ao mesmo tempo, entendendo que a gente não tem... E ao mesmo tempo também se tratando muitas vezes de produtos ou de serviços que não existe uma tangibilidade. Exatamente. Né? Ou como é que você vai, tipo, dar valor a um quadro, a uma pintura, a uma poema de uma pessoa? É o que ele acha que vale. Né? Tipo, a valoração é ele que dá, né? O know-how dele sobre aquilo. Né? Exatamente. E aí a gente não pode... eu, pelo menos, acredito que não tem como, né? A gente pensar numa estrutura de secretaria, por exemplo, sem ter pessoas que pensam sobre cultura. Sem ser pessoas que vivem... E é uma coisa que, tipo, não está muito atrelada a uma vivência. Acho que isso é uma coisa que precisa também, porque... também é aquilo, né? Não dá pra gente simplesmente colocar assim, então vamos colocar um monte de artista pra gerenciar Secretaria de Cultura, porque aí, bicho, que é aí que pode piorar mais ainda a situação. Porque a burocracia, o Estado, ela já tem o seu formato de agir, de trabalhar. E que é hierarquizado, né? Às vezes é uma coisa que é determinada por leis que são leis de outras esferas que eles não podem mudar. Né? Exatamente. Então eu entrei dentro da secretaria já pensando nisso. E aí quando eu entrei lá como... E aí eu fazia essas duas atuações, né? Enquanto estagiário de pós-graduação e conselheiro de cultura, do segmento das artes cênicas. Eu fiquei como suplente. E aí eu fui de cabeça, assim, para entender como que funciona. Com o estagiário eu fazia mais aquela parte da burocracia mesmo, escanear o processo, fazer... mover aí, a roda, né? Exatamente. E aí, enquanto conselheiro, não. Enquanto conselheiro, aí eu já participava mais
que é o papel do conselho, né? Uhum. Participar de propostas de política pública, em que você vai debater de fato sobre, seja política de cota, enfim, política pública de uma forma geral. E não, inclusive, até desconstruiu a ideia que eu tinha também de conselho enquanto aquele que aprova projeto. Porque era uma referência, inclusive, que eu tinha por De uma ver. lógica de um outro processo mais antigo, né? Exatamente, que era dessa forma que Forma, sim. acontecia. Então, e aí, tanto entendendo como que era mais ou menos o trabalho que a Anitta fazia dentro da Secretaria de Estado, né, De de educação. educação, eu pensei muito por esse viés, assim, de pensar como que eu posso não só me beneficiar, porque é aquela coisa, a água, para o setor da cultura, pelo menos para os da cultura que eu faço, a água tá batendo na bunda de todo mundo. Sim. E que do tipo, eu consegui aprovar as coisas e sair na minha, para mim não faz sentido. Porque eu aprendi que a arte ela é feita no coletivo. E se só eu faço o meu solo, tá, beleza, consegui. Mas e as outras pessoas que fazem parte de tudo isso? Não dá para eu ignorar que tem pessoas passando fome que trabalham com arte. Sim, Tem pessoas que estavam passando fome. E que... Ou pior, né? Tem pessoas que trabalham em outras questões para sustentar a própria arte. Uhum. Né? Que fazem disso uma forma de sustentar aquilo que eles consideram de fato seu ofício, seu viver, sim. né? O que o torna vivo, né? Sim. Inclusive é muito doido porque tem muita gente que depois que eu entrei para a Secretaria de Cultura, né, que eu trabalhei lá, começaram a jogar assim: ah, agora você mudou de lugar, você mudou de lado. E aí eu assim, hoje eu entendo, né, o que isso quer dizer em específico, que acho que tem muito mais a ver com uma posição mesmo, de você agora representa o Estado, mas isso inclusive é um fator negativo, porque você faz menos pessoas que têm interesse de ocupar esse Você espaço diminui que a não é, aderência, né? que é um espaço que é muito difícil, tá? Porque é isso, é você ter que dialogar muitas vezes com pessoas em que não estão entendendo muito bem essa lógica da própria cultura, assim. É isso, Mateuzinho, do nosso tempo aí, né? Entendeu? Então é isso, gente. Foi pouco tempo para muito papo. Acho que vamos ter que marcar uma segunda vinda aí do Átila só para falar desse processo. Né? Só dessa série eu questão. tenho muita. Então acho que assim, acho que a gente pode dividir depois dessa entrevista em 3 atos para falar ainda de muita coisa aqui. Mas eu sabia que esse papo ia render bastante com ele, porque para mim é um dos caras que eu mais me inspiro e mais admiro hoje dentro do cenário cultural aqui do Mato Grosso. Quero agradecer a sua presença e tá aí, vou deixar o microfone aberto para você dar seu último reclame, seu último recado para a galera. Muito obrigado pelo convite. Enfim, o meu último recado de hoje. Olha, falar para consumir cultura, né, é a coisa mais idiota que mas eu acho que eu sou uma pessoa que hoje eu sou o que eu sou por conta da cultura, assim, um trabalho da cultura. Como comecei no teatro também para resolver questões minhas, inclusive. Meus pais faleceram, minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos, meu pai quando eu tinha 16. Então, a arte foi o lugar onde eu consegui me estabilizar, porque era o único lugar onde eu podia ser quem eu era sem ter tanta restrição de poder me expressar. Tanto que, por conta da arte, o tempo todo, nesse período, eu consegui escrever muita coisa, produzir muita coisa, consegui viver. Então, é algo em que, para mim, faz muito sentido, e eu sei que isso faz sentido para muita gente. Ter um espaço onde você pode se expressar, seja num ponto de cultura, seja num teatro, seja numa sala de dança, seja numa apresentação de siriri, seja em qualquer espaço cultural,
é de extrema importância, porque, como eu disse, né, a arte, ela não tem essa finalidade em si, para você ser alguma coisa. É para você ser minimamente gente, para você olhar para a pessoa num espetáculo e ver uma humanidade naquela pessoa, mesmo ela estando numa condição extremamente precária. Então, acho que é mais isso. A mensagem que eu tenho é, por favor, acolham mais o setor da cultura, inclusive, entenda a realidade do setor da cultura, em que ainda assim a gente está muito nesse lugar precarizado, mas que ela faz sentido. Ela é o que faz fazer sentido pro desenvolvimento da gente mesmo, enquanto sociedade, porque sem a arte eu acho que a gente estaria muito pior. Verdade. Isso aí, um abraço para vocês e até a próxima.